Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos novamente aqui no Manancial de Bênçãos para mais uma reflexão da Bíblia. E hoje falaremos de um assunto muito importante, um assunto que me traz muita felicidade, um assunto que me traz muita esperança, que é a volta de Jesus. Antes, gostaria de lembrar você que eu curtisse esse vídeo, porque quanto mais você curte esse vídeo, mais o YouTube espalha esse vídeo para os usuários. Então, assim como você é abençoado, abençoe outros também. Então, coloque seu dedinho lá e curta esse vídeo agora. Vamos lá para a nossa reflexão bíblica que está baseado no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 44. Vamos ler agora, que diz assim: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus aqui ele usa uma figura de linguagem, né? Ele diz assim, ou uma comparação, como qualquer um de vocês queiram dizer, ele diz que ele vai vir como ladrão da noite. O ladrão, quando ele vem, ele não avisa. Porque se ele avisasse, o que você faria? Ó, o dia que o ladrão, ele agenda o dia que ele vem, ó, fala para fulano que eu vou lá roubar a casa dele dia tal. Então ele não agenda com você, simplesmente ele aparece do nada, simplesmente ele aparece de onde você, no dia que você não espera, e acontece, né? Quem nunca foi roubado, acho que todo mundo já foi roubado. Faz parte desse mundo de pecado, né? Uma vez nós estávamos morando numa outra casa e colocamos a bicicleta da nossa filha, que a gente nem tinha terminado de pagar. Eu acho que a gente devia estar na terceira ou na quarta prestação. E assim, em menos de 10 minutos que colocou a bicicleta ali, que entrou, alguém pegou e levou a bicicleta da minha filha pequenininha. Eu nem tinha terminado de pagar a bicicleta, levou. Então, se eu soubesse que aquela pessoa viria roubar a gente, eu nunca teria colocado aquela bicicleta ali naquela hora. Mas aconteceu, a gente perdeu a bicicleta, a Carol ficou sem bicicleta. E é exatamente isso que Jesus está falando. Que na hora que as pessoas não estivessem esperando, ele voltaria. Então ele falou isso para que a gente o que se preparasse, para que eu e você estivéssemos ligadinhos e prontos para quando ele chegasse. E lá em Mateus 24, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, eles perguntaram: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Como que nós vamos saber que o Senhor está voltando? Então Jesus ali, a partir do verso 8, ele começa a falar, né? A partir do verso 3, na verdade, Mateus 24, a partir do 3 até o 14, ele vem falando de vários sinais que aconteceriam antes da volta dele. E um dos sinais que Jesus falou seriam de guerras, né? Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda Guerra Mundial e só na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 85 milhões de pessoas. Que horrível, né? Muita gente morreu. E aqui no Brasil a nossa realidade é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, a cada ano, morrem mais de 60 mil pessoas vítimas do tráfico de drogas. É uma guerra, né? A guerra do tráfico. Quem está no Rio de Janeiro sabe como que a chapa é quente, né? O negócio, ó, todo dia cai um monte, infelizmente, né? Infelizmente as pessoas estão caindo, estão, né, partindo e estão partindo sem esperança. E também tem a guerra biológica, porque hoje a forma de controle é biológico, né? Porque na verdade quando fala de guerras, guerras na verdade, quando as pessoas fazem guerra, elas querem ter poder e controle. Então hoje a guerra é biológica, coronavírus, todo mundo está vendo aí. Quantas pessoas já morreram até hoje no mundo inteiro de coronavírus? Mais de 1.062.360 pessoas já morreram no mundo com o coronavírus. Uma epidemia que começou lá no mês de outubro, na China, em Wuhan, e chegou até aqui às nossas portas e até hoje vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sofrendo por causa dessa guerra biológica.
E Jesus falou que haveria epidemias, que haveria fome e outras coisas, terremotos, outro sinal. No México, em Nevado, nos Estados Unidos, na Turquia, até aqui no Brasil, em Fernando de Noronha, outro dia teve terremoto. E antigamente, quando se falava em escala Richter, quando se falava no grau de magnitude 5, todo mundo já ficava de boca aberta e com medo, porque há algum tempo atrás, isso era um dos graus mais fortes da escala. Mas hoje em dia, terremoto é de 6,6, em alguns lugares até é mais do que isso, e a terra está tremendo e a terra está revolvendo. Jesus também disse que esse seria um sinal da volta dele. E também Jesus falou também que a falta de amor também seria um sinal. E hoje eu vou te falar, hein? Tá difícil de conviver com o ser humano. As relações interpessoais estão cada vez mais acabando, cada vez as pessoas estão ficando mais reclusas. Por quê? Porque cada vez a gente vê o egoísmo explodindo no coração das pessoas. A cada vez as pessoas estão se tornando mais insensíveis, mais cruéis, sabe? As pessoas não têm empatia, as pessoas não se colocam no lugar do outro, as pessoas só olham para o seu próprio umbigo e o outro que se ferre, como o povo diz, né? Isso em todas as classes sociais, em todos os lugares. E a gente, por isso que Jesus também ele disse: será que quando eu voltar eu acharei fé na terra? Porque as pessoas estariam tão desprovidas de amor, de bondade, de longanimidade e dos dons, né, do Espírito Santo, que o próprio Jesus perguntou: será que quando eu voltar acharei fé na terra? E sabe, e os discípulos ali vendo todo aquele cenário que Jesus estava descrevendo, de repente, depois de Jesus falar aquilo tudo, aparece um anjo, né? Aparece a glória de Deus e Jesus começa a subir. E lá em Atos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos para Atos no capítulo 1, no verso 11, que diz assim. Atos 1, verso 11 diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui um anjo chega, Jesus está sendo levantado aos céus, e o anjo diz: varões galileus, não percam a esperança de vocês. Esse Jesus, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele descerá. Ou seja, Jesus voltará de forma visível, né? Tenham esperança. E aqui também fala, ou seja, tem pessoas que falam que vai ser um arrebatamento secreto, né? Ninguém vai ver Jesus voltar. Ao contrário, aqui na Bíblia diz que o anjo diz que da mesma forma visível, eles estavam olhando, eles estavam vendo Jesus subir, que dessa mesma forma ele iria descer. Outra coisa também na volta de Jesus vai acontecer uma coisa assim muito especial. Especial mesmo. Nós vamos passar agora para 1 Tessalonicenses 4 e nós vamos ver que acontecimento especial, né, acontecerá no dia da volta de Jesus. Como eu falei para vocês sobre o coronavírus, esse ano vamos ter, né, no dia 2 o feriado de finados. E que finados triste que vai ser esse desse ano aqui no Brasil. Porque muita gente vai chorar. Acho que em todas as famílias, praticamente de uma forma ou de outra, alguém vai chorar um morto, né? Mas existe uma esperança, uma coisa tremenda que Jesus está falando aqui em 2 Tessalonicenses 4. No verso 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que esperança maravilhosa. Eu não sei se você perdeu algum ente querido, algum amigo, mas saiba que se essa pessoa morreu acreditando nas promessas de Cristo, acreditando que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, se ela, se entregou o coração dela a Jesus, no dia da volta de Jesus, ela será ressuscitada. A Bíblia aqui em Tessalonicenses diz que Jesus irá ressuscitar aqueles que morreram crendo na promessa da ressurreição. Então, não se preocupe, vai chegar a hora em que todas as pessoas irão retornar, né? Jesus trará a vida novamente e esses que morreram primeiro, em primeiro lugar subirão, né? Porque quando Jesus voltar, ele não vai descer aqui na terra. A Bíblia diz que ele vai ficar nos ares e nós subiremos com ele. Aqueles que morreram subirão primeiro, e aqui também diz no verso 17 que depois nós, os vivos, seremos o quê? Seremos arrebatados, ou seja, seremos tirados também aqui da terra e aí subiremos até os ares. Está escrito aqui nesse verso, subiremos até os ares aonde Jesus está, né? E dali iremos para o céu. Então, será uma coisa assim maravilhosa, porque Deus irá revestir o seu corpo e o meu corpo com um poder de incorruptibilidade, ou seja, a partir do momento que formos revestidos desse poder, nunca mais iremos pecar, nunca mais iremos sofrer. Então, aí tem algumas pessoas que dizem assim: Ana Paula, não vem com essa conversinha de que Jesus vai voltar, não. Desde o tempo do meu tataravô existe essa promessa. Eu não quero saber não desse negócio não, ficar criando ilusão para enganar as pessoas. Queridos, existe um motivo para Jesus ainda não ter voltado, porque todas as profecias já deveriam ter se cumprido, né? A última profecia que falta para ser cumprida é todas as pessoas no mundo saberem que existe um Deus e se renderem a esse Deus com amor. É o evangelho ser pregado a todo mundo. E quando o evangelho for pregado a todo mundo, aí virá o fim. Então, abre a tua Bíblia, agora em 2 Pedro 3, no verso 9, você vai entender porque parece que Jesus está demorando. 2 Pedro 3, verso 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão de que todos cheguem ao arrependimento. Tá entendendo? Entendeu agora por que Jesus Cristo ainda não voltou? Porque ele está esperando que eu e você nos arrependamos e coloquemos a nossa vida nas mãos dele. Porque Deus, ele não tem prazer nenhum na morte das pessoas. Deus, quando ele enviou o Filho dele a esse mundo, Jesus Cristo, ele fez isso para que toda a humanidade tivesse condição de ser salva. Mas para que seja salvo, tem que aceitar a Jesus como Salvador. Então, porque Deus não quer que ninguém se perca, por isso que ele ainda está dando um pouquinho mais de tempo. Nós estamos vivendo num tempo emprestado por Deus. É um tempo de o quê? De arrependimento. É um tempo que eu e você temos para deixarmos para trás todas aquelas tendências ruins da carne e deixarmos o Espírito atuar dentro de nós. Porque aqui na palavra de Deus, na Bíblia, está escrito tudo aquilo que nós necessitamos para nos prepararmos para o encontro com Cristo. E nesse manual de instrução para a salvação, estão todas as promessas para mim e para você. Gostaria de contar uma experiência de uma amiga. O que aconteceu? Ela mora nos Estados Unidos e nasceu na Índia.
né? Então, um dia ela decidiu visitar a mãe, visitar a família, né? Uma vez por ano ela faz essa viagem. E ela mora em Maryland, nos Estados Unidos. E para ir à Índia não tinha um voo direto de Maryland. Ela teria que ir para Nova York, para de Nova York pegar um voo para a Índia. Então o que aconteceu? Ela comprou as passagens, né? Aprontou as malas, né? E lá foi com os seus 2 filhos para o aeroporto. Chegou em Maryland, embarcou as malas. Lá se foram as malas. E ela embarcou no voo para Nova York, fazer a conexão, para de lá pegar um avião para a Índia. O que aconteceu? O voo atrasou. Quando chegaram em Nova York, o avião já tinha partido para a Índia. E agora? Como resolver esse problema? A companhia American Airlines providenciou um hotel para que eles passassem a noite, para que no dia seguinte eles seguissem viagem. Durante a noite ela resolveu orar, pedir a Jesus que operasse um milagre para que no dia seguinte de manhã ela conseguisse embarcar para a Índia. Chegou de manhã, fez o culto com as crianças, pediu novamente, ela orou a Deus, pedindo a Deus que operasse um milagre para que naquele dia eles conseguissem embarcar para a Índia. Quando ela ligou para Singapore Airlines, que seria a operadora que os levaria para a Índia, a atendente disse: querida senhora, nós queremos ajudá-la, mas nós não temos culpa da senhora ter perdido o seu voo. Aqui nós temos uma lista com 17 pessoas na mesma condição. E aí vai ser conforme essa lista que a senhora será atendida. E ela ficou muito decepcionada, muito preocupada, e depois daquela ligação ela começou a orar. Preparou as crianças e lá se foi ela para o aeroporto. Chegando no aeroporto, já tinha 12 pessoas na frente dela. E as pessoas começaram a reclamar com os atendentes da Singapore Airlines e aquela confusão no aeroporto, porque todo mundo queria embarcar para a Índia. E ela orando porque a mãe também morava longe do aeroporto, tinha ido buscar ela de carro e não tinha onde ficar também lá perto, na cidade. E ela começou, enquanto todo mundo fazia confusão, né? Fazia o barraco, como o povo fala, querendo embarcar, ela se abaixou com as crianças, sentou e ficou em oração, em oração, em oração, em oração. E aí chegou na hora do voo para a Índia. E aí começou a chamar por nome, passageiros que estão com destino à Índia. Por favor, entre no portão 7. E aí o pessoal começou a ir. E aí depois que as pessoas foram, né, para embarcar, eles começaram a chamar a lista de espera. E chama nome, chama nome, chama nome. E nunca as que chamavam o nome dela. Até que pararam de chamar o nome de todo mundo e disse: agora o voo para a Índia irá partir em 5 minutos. Naquela hora ela clamou muito a Deus, clamou muito a Deus. E quando ela terminou aquela oração, chamou o nome dela e dos seus 2 filhos. E ela deu um pulo de alegria e ela glorificou a Deus. E saiu correndo para o portão. E mal ela entrou no avião, eles decolaram. Foram os últimos passageiros a entrar. E quando chegaram na Índia, lá estavam as 5 malas intactas. Queridos, nós estamos nos preparando para uma viagem maravilhosa, para morar numa pátria que Jesus está preparando para nós. Lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem coronavírus, nem nada de ruim que você possa imaginar. Tudo isso faz parte da nossa experiência terrena, tudo isso vai ficar para trás. E sabe, você não pode se atrasar. Você precisa estar pronto, com suas malas prontas. Não fique aí parado, inerte. Se levante. Prepare as suas malas e esteja pronto
para quando Jesus voltar, nós partimos nessa grande viagem para Canaã celestial. Desejo que Deus te abençoe e que você não vá para essa viagem sozinho, mas que você também leve sua família, seus amigos, todos aqueles que estão ao seu redor, para que todos sejamos juntos com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que você receba a paz. Jesus está voltando. Prepara-te.